E aí, piscianos de Sol, Ascendente, Lua e Vênus, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Eu ia fazer uma leitura para dezembro, só que como já está no meio do mês, hoje é dia 15, eu decidi deixar como uma leitura temporal. Então, considere a partir do momento que você chega aqui, né, no canal, e eu espero que você goste da leitura. E se eu não falei mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Vamos ver aí qual é a mensagem para vocês. Tem uns bichinhos ali fora gritando, eu espero que isso não interfira na altura da minha voz e nem na mensagem, tá bom? Vamos lá. E aí, Tarô, o que os piscianos de Sol, Ascendente, Lua e Vênus precisam saber? Vamos ver, peixes. Saiu 8 de espadas. Eu vou tirar todas as cartas e aí eu depois monto a mensagem. 10 de paus. Opa. 3 de copas. O 4 de copas. Quase. A justiça. Saíram 2 cartas. 5 de espadas, 3 de espadas. Meu Deus, quanta coisa, quantas cartas de espadas, hein? As de espadas. Dez de copas. E o rei de copas. Gostei dessas cartas, viu? Por mais bizarro que talvez isso seja. Porque parece que dá pra sair coisa boa aí dos conflitos mentais. Eu acho que peixes é um signo bem emotivo, né? Um signo bem... acho que até intenso também. Eu acho que sente muito a profundeza das coisas. Vamos lá, então. Provavelmente aí agora vocês devam estar se sentindo um pouco cheios, eu acho. Se sentindo desgastados, principalmente pelo mental, né? Que tem muitas vezes que a gente vai passando por situações e a gente vai acumulando essas situações de várias maneiras, né? De várias maneiras e vai enchendo, né? Vai se enchendo com essas informações e aí
às vezes não faz uma reflexão, às vezes não para pensar sobre determinada situação, X ou Y, ou pessoa, e aqui, pelo que eu tô vendo, tem a ver com sentimentos, né? Tem a ver com pessoas, relações, qualquer coisa desse tipo. E aí agora você pode estar se sentindo preso em alguma situação, pensando em algum relacionamento, em alguma pessoa que de alguma forma tenha ficado inacabado, ou você às vezes não tenha a iniciativa, pode ser também de ir atrás dessa pessoa, ou conversar sobre, ou entender consigo o que está acontecendo com você, né? E aí você acaba acumulando muitas informações, muitas coisas vêm na cabeça, muitas, sabe? Muito. E aí você fica preso, né? Preso, presa, e se sente de mãos atadas, porque você pensa com você que não tem saída, né? Você tá numa situação onde você sente que é como se você tivesse se desgastado tanto, feito tanta coisa, achado que, sei lá, às vezes também sabia lidar, ou que ia dar certo, ou que ia se resolver determinada situação, e aí você fica de mãos atadas, né? Você fica de mãos atadas porque você tá cheia de pensamento, cheio de acúmulo, né? Essa palavra que tá vindo na minha cabeça. E aí, naturalmente, né, automaticamente, isso vai pro corpo e isso prende, né? Isso deixa desgastado, isso deixa sem saber para onde ir, isso deixa sem saber o que fazer. Porque quando a gente pensa alguma coisa, naturalmente o pensamento leva o sentimento, né? Tipo, você pensa e aí você para pra perceber, você sente no seu corpo alguma coisa. Então, com esse acúmulo de coisas, acúmulo de pensamentos, acúmulo de ideias que você não expressou, que você não colocou para fora, que você não sabe como ou por onde começar, ou ideias que você não teve algum tipo de reflexão para tentar entender, e aí sabe quando vai acumulando um monte de coisa, aí fica um monte de pensamento e a gente pega todos eles, às vezes acaba se identificando com tudo e na maioria das vezes nem precisa, é simplesmente separar o que precisa e o que não precisa, e isso faz a gente ficar preso, se sentindo meio que de mãos atadas, né? No final das contas, o nosso corpo meio que fica desgastado, porque o mental trabalha tanto que o corpo sente, né, e desgasta. E você, né, queria talvez estar com alguém ou tem algum desejo de comemorar com alguém alguma coisa, estar bem com alguém, se sentir leve, se sentir sabe aquele sentimento de paixão, se sentir apaixonado, ou também você pode, né, às vezes descobrir algum triângulo amoroso ou tá com essa sensação, porque é aquilo que eu falei, quando a gente tá numa situação onde a gente está pensando muito, né, a gente acumula muitos pensamentos, desses pensamentos também vem a autossabotagem, né? Vem os pensamentos de apego em ideias, né? Porque começa a misturar o pensamento com o sentimento, né? Aquilo que eu tinha falado. E aí você começa a se ouvir vozes, né? Fonte vozes da minha cabeça. E você começa a ouvir vozes, você começa a projetar certas coisas para acumular em você e não só projetar para o outro, às vezes questões que são suas, mas também se colocar um peso muito maior do que de fato tem, sabe? E isso eu ia falar ajuda, mas não no sentido necessariamente positivo, mas ajuda a ficar com essa sensação de desgaste, de peso e de sensação às vezes de mãos atadas, sabe? Porque vem um monte de ideia e você fica presa numa questão, né? Fica se apegando a isso e isso naturalmente te traz outras sensações, outros sentimentos, e às vezes você vai buscar em você algum problema e falar, eu que fui assim, eu que fui assado, eu que isso, eu que aquilo, né? E
Talvez você esteja vindo, acho que, de uma situação onde você achou que resolver de alguma forma, de uma forma mais racional, ou de tentar ponderar, tentar equilibrar, ou você sentiu que pudesse ser uma forma de uma forma mesmo do momento, de estar te pedindo para lidar com alguma situação que aqui parece que tem a ver com relacionamentos. Como se tivesse sentido que alguma coisa te pedia naquele momento para você agir de uma forma X, no caso aqui mais racional, mas não se envolver tanto, sabe? Ver as coisas com mais lógica, ponderar mais, equilibrar, tentar entender o que é seu, o que não é, o que, sabe, essas coisas. E aí você acaba entrando numa vibe meio que por às vezes não saber, porque eu acho que peixes tem muito isso também, né, de ser muito sentimental e aí às vezes fala, seja racional. E aí você começa a confundir tudo e às vezes não sabe onde colocar o pensamento, a reflexão e para onde que vai o sentimento. E aí, tipo, anula o sentimento totalmente e aí começa a ficar só racionalizando tudo, inclusive os próprios sentimentos, entende? E aí acaba entrando em briga, acaba entrando em disputa, acaba querendo competir com alguém, ou brigar consigo mesmo, né, na própria mente, e ficar ali, tipo, debatendo e. Como é que fala? Se defendendo das próprias ofensas. É que eu vi um vídeo esses dias que era eu me defendendo dos meus julgamentos. Era mais ou menos isso. Eu acho que tá bem isso aqui mesmo. E aí você acaba entrando numa vibe muito mental e muito de tentar racionalizar tudo. E na maioria das vezes, a maioria dos pensamentos nem precisam, sabe? Nem precisam do seu desgaste, nem precisam do seu tempo, nem precisam. Tem que, né, tem que aprender a ponderar o sentimento do racional, do concreto, do que está acontecendo, mas sem anular o que você está sentindo, o que já aconteceu. Tem que fazer essa divisão e essa mistura, né? Porque todos os pontos, todos os aspectos de nós são importantes, né, nesse momento, na hora de refletir sobre alguma coisa, sobre alguma situação específica, sobre alguém, sobre às vezes um relacionamento que você quer, o que você não quer, como você quer, como você não quer. E o mental ele serve muitas vezes para isso, né? Pra gente conseguir com, né, a partir das experiências que a gente vive, como que a gente separa essa. Como que eu quero fazer isso aqui, como que eu gosto disso aqui. É mais para fazer essa organização, não para anular o sentimento. Né? Ou não para se acumular de muitos pensamentos, porque se a gente deixar, né, são muitas possibilidades e os pensamentos eles vão. E aí vem pensamento lá de 1994, sabe? E aí você vai junto. Mais ou menos isso. E aí eu acho que nesse processo seu né, de vários pensamentos, de várias possibilidades, essas coisas, você acaba se desiludindo, né? Porque você vê que muitas vezes as coisas não são como a gente quer ou como parecem, mas nem necessariamente por isso nós somos pessoas ruins ou a outra pessoa que a gente está lidando ou outras pessoas ou o mundo, né, é do mal, sabe? É meio que aqui o entendimento de que fichas vão caindo, às vezes certezas, certas seguranças, sabe, de como a gente lida com as coisas mesmo, de como a gente vê as coisas. Isso vai se desfazendo. E às vezes é doloroso, né? Porque a gente tem essa tendência a achar que a gente controla, que a gente entende alguma coisa, que a gente pode definir o que o outro é e como ele é, ou como ele faz, ou a gente às vezes fica preso numa ideia e quando a gente se depara e vê que não é assim, cai a ficha e fala, putz, não é assim do jeito que eu pensei que era. E muitas vezes pode não ser mesmo, mas isso é bom porque isso ensina que a gente pode ir por outros caminhos, tem outras formas de lidar com as coisas, tem outras formas de fazer. Né? A gente não precisa ficar preso numa situação ou numa forma de fazer alguma coisa que a gente já
já percebeu que leva pro mesmo caminho, sabe? Mais ou menos isso. E aí, depois desse processo todo de pensamentos, de entender o que aconteceu em alguma questão aí pra você, aí você encaixa, né, na sua vida, no momento que você tá passando agora, pode ser que surja uma luzinha, né, uma faísca, ou alguém, às vezes conversando com algum amigo, ou com alguém próximo, ou você mesma pesquisando aí em algum lugar, você pode ter um entendimento de alguma coisa, às vezes pode vir um insight, uma nova ideia, ou como eu falei, pode ser que alguém de fora te traga, às vezes numa conversa, te dê alguma coisa que você fala, putz, como é que eu não pensei nisso, né? E como é que eu me deixei às vezes levar por muitas coisas, assim, muitos pensamentos e não tive essa ideia inicial, não consegui pensar em fazer dessa forma, sabe? E às vezes é engraçado porque a gente fica tão preso em várias situações e possibilidades que a nossa mente viaja e aí aquela a gente tem uma informaçãozinha que a gente tá ali, só que a gente ignora totalmente, que poderia ser a informação que a gente. Como é que fala? A informação que faria o caminho ser diferente. Mas eu acredito também, de qualquer forma, que as coisas aconteçam como tem que acontecer e às vezes a gente precisa passar por alguns momentos também pra aprender a fazer o caminho contrário, né? Tipo, eu fui por aqui, tá muito legal não, tá um pouco bagunçado aqui na cabeça, deixa eu virar, deixa eu contornar. E aí chega pra você um novo entendimento, uma nova forma, uma atitude, uma comunicação. Às vezes a pessoa que você está lidando vem até você para comunicar alguma coisa, para conversar, para vocês se entenderem, para vocês, sabe, ficarem, mesmo que não tenha necessariamente, apesar que não sei, mas aqui, mesmo que não necessariamente tenha seja uma. Como é que fala, gente? Mesmo que seja um reatem ou qualquer coisa desse tipo, tem uma comunicação, pelo menos para entender, né? Para poder expor, para poder botar para fora, ouvir o outro, falar pro outro. Para algumas pessoas, né? O que eu quis dizer, o que eu falei sobre às vezes não reatar e tal. Mas para outras pode ser que tenha, sim, um. Às vezes você reate com alguém, ou você fale para a pessoa que você tá afim, que você quer conversar com ela, que você quer entender quais são os sentimentos dela por você e vice-versa, sabe? Porque aqui tem um 10 de copa, gente. Ó. E aí você começa a ponderar, né? A tirar esses medos também de às vezes ser vulnerável. E de assumir, tipo, não, eu sou vulnerável, eu sinto dessa forma, eu quero, eu não preciso ficar me prendendo em pensamentos que me limitam e que no final das contas eu fico brigando comigo mesmo, comigo mesma, sabe? Porque acaba virando um conflito, né? Entre sentir muito e os pensamentos, às vezes, que tentam racionalizar esse sentir muito, entende? E aí você fala, chega, vou falar, vou botar a boca no trombone, me sinto dessa forma, quero dessa forma, não gosto disso, não acho que seja legal, acho que seja legal, sabe? E por aí vai caminhando. Eu acho que quando a gente se sente mesmo segura com a forma que a gente se sente, né? Chega a essa conclusão e tem essa ideia, fica mais fácil, né? Por mais que ainda existam medos e exista um receio de sentir ou de ficar preocupado com o que o outro vai achar ou não, é importante pelo menos falar e ser, né? Ser quem você é e agir da forma que você se sente mais à vontade. E aí você percebe que você é poderoso, poderosa e forte e tem o domínio das próprias emoções. Eu amo essa carta, gente, incrível. Sabe, peixes, é isso. Muitas vezes a confusão mental vem de não querer assumir para si a grandiosidade, sabe, dos sentimentos e das emoções também, da forma que você sente, que é profunda, que é intensa e que vem de muitos medos e de muitas paranoias com que outras pessoas vão pensar ou que outra pessoa vai pensar em específico. Isso acaba te confundindo. Só que aí quando você percebe que você
não precisa agir assim, que você não precisa ser dessa forma, que você não precisa lidar com as coisas de uma forma X ou Y, né, que você pode trabalhar ali o mental e o emocional e os dois andarem, né, mas sem um invalidar o outro. Você tem uma ideia e você vai atrás do que você pensa e você se permite falar e ser e agir da forma que você se sente à vontade. Isso te dá poder, isso te dá, sabe, segurança do que você é, isso te dá domínio mesmo das suas próprias emoções, tipo, da sua própria sensibilidade, sabe? Eu acho que é isso. Eu espero que isso tenha feito sentido. Mas eu gostei das cartas, por mais, como eu falei, né? Muito cartas de espadas, mas o finalzinho, assim, do rolê de vocês fica legal, fica interessante. Eu acho que é esse caminho mesmo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Se tiver feito sentido, deixa aí nos comentários. Curte. Curte não, dá um joinha, né? E é isso. Muito obrigado. Tchau.